Graça e paz a todos. Depois de um período aí sem gravações, hoje eu estou aqui para dar continuidade naquilo que eu vinha fazendo. Algumas pessoas já até me questionaram: cadê seus vídeos? Outros até falaram: nossa, seus vídeos vinham me ajudando bastante. Então acho que é um trabalho de formiguinha, mas eu devo continuar. Estou falando até meio baixo aqui por conta do horário, mas hoje eu venho trazer aqui deste livro do D.A. Carson, Soberania Divina e Responsabilidade Humana, Perspectivas Bíblicas em Tensão. Como nós podemos falar em soberania divina e responsabilidade humana sem que ambas as coisas se choquem uma com a outra? E aqui ele procura responder algumas perguntas do tipo: se Deus é soberano, como podemos falar de vontade humana? Como devemos relacionar passagens bíblicas que realçam a transcendência e a onipotência divina com aquelas que falam do arrependimento de Deus? Será que Deus precisa ser reduzido para acomodar a liberdade de escolha do ser humano? Esse é um tema que vinha recorrente na minha mente, porque eu entendo a soberania de Deus em todas as ações humanas, em toda a história, desde toda a criação. Mas eu também não posso negar o fato de que há uma responsabilidade em cada ser humano. Responsabilidade essa que às vezes ela se evidencia mais na Bíblia do que em outros pontos. Em determinados pontos da Bíblia, a responsabilidade humana ela é evidenciada, parecendo que às vezes até parece que a vontade de Deus ela é uma coisa em contingência, aquilo que será que depende da escolha do homem para Deus fazer determinada coisa. Só que a gente vê também na Bíblia, por exemplo, quando Deus levanta o rei Ciro, chamando de servo, Nabucodonosor chamando de servo, quando Deus manda Moisés ir falar com Faraó, Deus mesmo diz: você vai, só que eu já endureci o coração de Faraó. Então, como nós vamos manter esse elo de soberania divina e responsabilidade humana? Claro que, se tratando de graça salvífica, eu entendo que a participação do homem não é uma escolha. Isso eu consigo definir bem na minha mente mediante aquela doutrina que eu acredito. Agora, eu não posso negar o fato de que o ser humano ele tem uma responsabilidade. O ser humano tem o pesar e o dever de se arrepender. Porque às vezes a gente fala assim: bom, se a vontade de Deus é soberana em tudo, nós não precisamos fazer nada. Aí é que está. Porque se a soberania de Deus ela sempre prevalece, nós devemos ter a responsabilidade dobrada pelo fato de que, bom, será que eu estou dentro dos parâmetros divinos? E parâmetros esses, parâmetros morais, que são altíssimos, elevadíssimos. Se eu sou um eleito de Deus, pessoas costumam indagar: bom, se eu sou um eleito de Deus, eu não preciso fazer nada. Aí é que está. Se você é um eleito de Deus, você entende que você está debaixo da soberania divina, concomitantemente a sua responsabilidade humana, a responsabilidade humana, ela aumenta. Então isso é em
todas as áreas da vida do ser humano. Se eu sirvo a Deus, se Ele é soberano sobre o meu intelecto, se Ele é soberano sobre as minhas ações, se Ele é soberano sobre as minhas palavras, se Ele é soberano sobre o que eu faço, então a minha responsabilidade ela deve aumentar. Então isso é uma coisa que esse livro tem me ajudado a definir, porque isso era uma incógnita na minha cabeça. E claro que a gente começa a construir pensamentos ao longo da nossa vida, e eu imaginava assim, bom, se eu tenho um Deus que é soberano, então ele sabe de todas as coisas. Qual é a minha participação na história? Qual é a minha participação na oração? Aí é que está. Quanto mais eu entendo que Deus é soberano, maior é a minha responsabilidade. Não que Deus é um Deus incerto, que o futuro é incerto nas mãos do nosso Deus. Não que o futuro é algo que pode acontecer ou não dependendo daquilo que eu faço. Eu não acredito nisso. Mas há uma responsabilidade em cada um de nós de transmitirmos aqueles padrões morais que se elevam à medida que eu vou conhecendo o soberano. Espero que tenha esclarecido um pouco. E se você se sentiu interessado em respeito desse assunto, está aqui esse livro. Comecei essa semana, estou lendo ele um pouco devagar, porque tem muitas referências bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, falando de ambas as partes da soberania divina e da responsabilidade humana. Então você pode lê-lo e também pegar todas as referências bíblicas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.